Rapaziada, não há nada a dizer, rapaziada. Não temos nada para dizer hoje. 6 secos, chapa 6. Um jogo em que tivemos 3 bis, uma coisa que não é muito habitual, não é? E em primeiro lugar, dizer que, como todos sabem, nós metemos também nas páginas da rapaziada, faleceu o Figueiredo, Ernesto Figueiredo, figura histórica do grande Sporting, fazia parte da equipa que venceu a Taça das Taças nos anos 60, né? E um gajo que marcou 147 golos no Sporting, não é coisa pouca. E para além disso, fez 9 golos ao Panelas, 8 anos que andou ali, não é? Portanto, fica aqui a nossa homenagem ao grande Figueiredo e o minuto de silêncio que o Sporting fez hoje, que hoje foi feito no jogo. Ficou a homenagem feita por todos os sportinguistas a essa figura ímpar da história do clube. Em relação ao jogo, não há muito a dizer. Um grande massacre, um jogo fácil para o Sporting. Os outros não jogam nada. O Sporting jogou bem, mas os outros são muito fracos. E logo aos 2 minutos o Soares remata, à meia volta à figura, aquele remate rasteiro que o guarda-redes defendeu fácil, mas pronto, logo aos 2 minutos. Aos 4 minutos, para mim, aquilo é penalti. Eu não sei para vocês, mas aquilo para mim é penalti. É um bom lance na esquerda, a tabela dos dois da esquerda, do Maxi e do Mangas. Aquilo é penalti. Desculpem lá, mas para mim é. E mais um penalti que ficou por marcar, mas pronto. Aos 14 fica um amarelo por mostrar a eles numa falta sobre o Geni, ali no meio campo, uma falta fedida, o árbitro não lhe dá amarelo. Na sequência desse lance, o Trincão tem uma bola que remata ao lado, podia ter dado o primeiro golo, um bom remate, que só que a bola saiu ao lado. Aos 17 há penalti no Maxi. Para mim, há penalti também no Maxi, aquela bola dentro da área que é disputada e tal, que ele mete-se na frente. Para mim aquilo é penalti, ou seja, 2 penaltis por marcar. E não venham aqui depois dizer que tu não falas dos penaltis que ficaram por marcar. Não, falo, pois. Para mim ficaram 2 penaltis por marcar, sim senhor. Não, sem discussão. E pronto. Aos 20 minutos o Trincão remata de longe à figura. Aquela bola do Trincão remata de longe à figura. E aos 28, o Geni remata, o guarda-redes defende, mas já se estava a adivinhar. Aos 28 minutos, a única bola deles, que é mais perigosa até, que acabou por ser mais perigosa do que todas as nossas na primeira parte, que é uma boa defesa do Rui Silva, né? Aquela bola deles aos 28 minutos. Espera aí que esta merda aqui está... Ok. E depois aos 32, golo do Soares, um grande tiro de fora da área, está bem que a bola desvia num gajo. Mas é um grande golo, apesar de ter desviado num gajo, uma coisa não invalida a outra. E depois a partir daí foi aquele bombardear de golos. O gajo até ficou assim, foda-se de repente. Mas não é que o jogo não indicasse já isso. O jogo já indicava isso. E foi, depois aos 34, o gol do Maxi. O Vajanidis na direita assiste, né? E o Maxi faz um bom golo. E aos 36, o gol do Geni. O remate fora da área, rasteiro. E pronto, 3-0, tudo rápido. Em 6 minutos arrumámos com o jogo. Se havia alguma dúvida, a coisa ficou logo toda arrumada. Depois só aos 38 minutos é que houve uma bola que o Mangas ainda chuta por cima, que tinha tempo para definir. Precipitou-se, estou por cima, portanto a gente até podia ter ido com 4-0 ao intervalo. E daí, desde esse lance, depois não há mais nada. Essa é a última bola. A gente acaba a primeira parte com 67% de posse de bola contra 33%. 9 remates nossos, 3 deles. 6 remates nossos à baliza, 2 deles.
e 3 cantos para nós, 1 para eles. Ou seja, dos 6 remates à baliza, 3 foram lá para dentro. E assim é que é. Uma média boa. Não era como era de antes, como a gente falava aqui, que era uma coisa impressionante. Bom, ele ao intervalo tira o Inácio e mete o Mateus Reis. Neste jogo também melhor seria se ele não substituísse mais cedo, não é? E pronto, entrou o Mateus Reis, braçadeira de capitão, grande Mateus Reis. E aos 46 minutos a gente entra para a segunda parte, pimba, gol do Maxi, uma grande jogada, Maxi, Soares, Vajanidis, devolve Maxi, pimba, grande jogada e grande gol do Sporting. Fácil, tudo fácil, não há muito para dizer. Aos 47 o Soares remata para uma boa defesa do guarda-redes deles. E depois aos 49, amarelo para eles numa falta sobre o Géni. Aos 52, o gol do Soares, que é o canto, não é? Aquele canto batido lá do lado esquerdo, o Mateus Reis desvia de cabeça e o Soares ao segundo posto encosta. Tudo fácil, muito fácil. Portanto, 5 secos aos 52 minutos. Aos 54 ele faz mais 2 substituições, tirou a ala esquerda toda, o Maxi e o Mangas, e meteu o Quaresma e o Fotis. E pronto, o Sporting, jogo controladíssimo, num jogo fácil, parecia um jogo de treino, muito fácil. Aos 56 o Soares remata de cabeça ao lado. Aos 61 o Jorge bate um livre ao lado. Aos 68 o Diomandé de cabeça por cima, ou seja, o Sporting continuava a impor-se, não é? Aos 70 o Géni remata a figura. Depois aos 72 ele faz as últimas substituições, portanto tira o Soares e o Morita e mete o Alisson e o Simões, e acabou por o Fotis ir jogar para a posição do Soares, ou seja, não mexeu em nada na estrutura da equipa. Aos 74 amarelo para eles numa falta sobre o Trincão, finalmente. Aos 75 o Jorge remata uma boa defesa do guarda-redes. Aos 76 o Alisson remata ao lado, e agora vejam esta sequência. Aos 81 o Alisson remata ao lado. Aos 88 o Alisson remata, o guarda-redes defende e o Vajanidis atira lá para cima. Aos 90 o Alisson remata e o guarda-redes defende, não remata a figura. O Alisson fartou-se rematar, mas pontaria nada. Depois aos 91 o Géni aparece ali numa bola que o guarda-redes faz a mancha. O guarda-redes deles, por incrível que pareça, faz uma grande exibição. Eles mesmo apanhando 6, o melhor jogador em campo é o guarda-redes deles. Esta é que é a grande verdade. Se o guarda-redes deles chegar a casa e chega e a mulher não viu o jogo, ele diz assim: então como é que correu o jogo? Ele: muito bem, fui o melhor jogador em campo. Como é que acabou? 6-0 para eles. É bem possível. Mas pronto, e aos 92 o Géni, gol, entra na área, mais um bom lance ali na direita, o Géni entra na área e faz os 6-0. E é isso, o jogo acaba com 67% de posse de bola para nós, 33% para eles, 23 remates para nós, 7 para eles, 3 remates nossos à baliza e 3 deles, e em cantos foi 8-1. A história do jogo é de sentido único. Eles tiveram um lance, que é aquela bola na primeira parte, mas que o Vajanidis até estava na frente, acabou por dificultar. O Rui Silva faz uma defesa um bocado mais apertada, mas nada de especial. 6-0, grande exibição do Sporting, exibição tranquila. Era bom depois do que aconteceu na Alemanha, que a equipa viesse e se impusesse bem, não ganhar jogos à rasca, nem nada disso. Ou seja, fizemos a nossa parte e assim mesmo é que é. Não há muito mais para dizer. Continuamos na luta pelo título, não há nada a dizer. Estou preocupado com as lesões e agora vem a CAN, vem a Taça da África e vamos ficar sem o Géni e sem o Diomandé. E o Géni deve ir até já eles querem-no antes, até os gajos da seleção. O Sporting está a tentar que ele vá depois, mas os gajos da seleção de Moçambique querem o gajo antes. E é pena, porque com tanta lesão que a gente tem, ainda ficar com menos 2 jogadores por motivos que não têm nada a ver com o Sporting, é chato, rapaziada. Mas pronto, não há muito mais para dizer. Gostei da exibição. Grande Sporting. E mais nada. Rumo ao tricampeonato e à vida bradinha, continuamos vivos em todas as frentes e assim mesmo é que é. Calma, pessoal, não se enervem para aquela derrota em Munique. O pessoal aí que veio dizer: mas a gente não pode pensar assim, a gente tem que... Não, eu sei que a gente não pode pensar assim, mas nós também temos que saber admitir quando é que é possível e quando é que não é.
depois da gente estar a ganhar aquele jogo, poderia ter sido melhor e tal. Desculpem lá eu estar a voltar aqui a vir dizer isto, mas o pessoal que veio comentar, mas essa mentalidade e tal, não é mentalidade nenhuma. O Sporting já não tem a mentalidade que tinha, é sempre para ganhar, obviamente. Mas há jogos que são mais difíceis e aquele era o caso, era um dos casos. Pronto, agora voltamos. Depois podem vir dizer, mas o Rui Borges é bom é para jogar contra estes e tal. Mas tem que ser assim. Pior seria se a gente contra esses também fizesse exibições de merda. E não é o caso. Portanto, contra estes é que a gente tem mesmo de golear e ganhar e impor-nos, que é o Sporting Clube Portugal. É o maior. Ok, rapaziada? Não há mais nada para dizer. Vão à loja. Vamos ter loja nova para avisar aí todos a partir do dia 18. Loja nova da rapaziada com material novo e tal. Quem quiser vá lá à loja. Cascola anti-rabolho para oferecer no Natal. Temos lá muitos. Para oferecerem aos vossos amigos que são anti-rabolhos e oferecerem à rabolhagem também. Que é para eles verem o que é que eles são. E é isso. Ok, rapaziada? Forte abraço. Viva o Sporting. Somos os maiores. E no próximo jogo, live. Sempre lives. E se houver alguma coisa amanhã, já sabem. Eu apareço. Grande abraço. Viva o Sporting. Somos os maiores. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no jazigo.